Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje uma aplicação bastante solicitada pela galera, já aproveitando o gancho da aula passada que demonstramos detalhadamente o padrão RS232 e vocês gostaram bastante. Hoje você vai aprender a comunicar um PIC com um computador de forma correta e melhor ainda, galera, vamos utilizar um código em assembly para otimização. Então você vai entender direitinho, passo a passo, o código em assembly de forma bem detalhada para você aprofundar este projeto e desenvolver uma comunicação com o PC. Você vai entender como o PIC se comporta fazendo o envio de dados para o computador e vice-versa também. Então é um conteúdo muito interessante, você pode implementar diversas automações, pensar em diversas aplicações práticas aí para você, espero que goste. Já capricha no like que esta aula está demais, deixe seu like, é importante, inscreva-se no canal e ative esse sininho aí para receber as notificações. Cursos, séries, projetos, promoções, muito conteúdo para você aqui neste canal. Lembrando que o vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil, acesse toroid.com.br, precisa de um transformador toroidal sob medida, um indutor toroidal, então toroid.com.br, faça agora a sua cotação, encomende o seu transformador que é muito mais eficiente que um convencional. toroid.com.br, confira aí. E aproveito esse vídeo para divulgar o canal do meu amigo Fábio Gil, galera. Se inscrevam no canal do Fábio Gil, vou deixar o link aqui na descrição também. O Fábio está construindo um computador de 8 bits, tem vídeos muito bons, ele está fazendo atualizações bem interessantes, então recomendo que se inscrevam. O Fábio foi o 4º colocado no nosso concurso da Tektronix, então por isso estamos divulgando o canal dele conforme prometido e conforme era a premiação no vídeo de hoje aqui na Clássica de Sexta. Então se inscrevam no canal do Fábio, contemplem o conteúdo, link na descrição. Vamos para a aula de hoje, estão prontos? Vamos para a explicação detalhada de todo o sistema que vamos implementar, depois testes práticos aqui na bancada no nosso laboratório. Let's get started! Hoje eu vou começar demonstrando uma simulação aqui no Proteus e este circuito de simulação montei em tempo real e disponibilizei a videoaula de montando em tempo real, explicando diversos truques com o terminal virtual lá no curso de Proteus da Hotmart. Link na descrição, acesse galera. Você ajuda o canal e ainda investe no seu conhecimento para 2019. Simulação profissional de circuitos em Proteus e também projeto de placas de circuito impresso, certo? Confira os demais cursos da WR Kits na Hotmart. E aí nós temos aqui o PIC 16F628A, e eu vou utilizar o código em assembly com ele, que eu vou explicar detalhadamente para você também. Vamos utilizar a UART por hardware dele, que ele tem nos pinos RB1 e RB2, observe o RX e TX aqui. E eu preciso comunicar com o computador. Para comunicar com o computador eu preciso adequar os níveis TTL do processador para os níveis no padrão RS232, que tem as normas, que tem os níveis elétricos, conforme vimos na aula passada. Hoje estamos colocando mais em prática ainda. Lembrando que menos 12 volts nós temos o nível lógico alto para o padrão RS232 e mais 12 volts nós temos o nível lógico baixo. Max 232 é um circuito integrado que pode ser utilizado para esta aplicação. Converte os níveis TTL para o padrão RS232. E aí vamos utilizar um conversor serial USB para comunicar com o computador. Mas se você ainda tiver um computador que tenha porta serial, conexão DB9, vai ser show de bola, você pode conectar direto nele, utilizando este circuito aí. Simulando aqui, então, o que o código em assembly faz? Olha só, ele manda para o terminal, ou seja, para o computador, essas frases aqui, WR Kits, clássica de sexta, RS232. Está esperando alguma coisa aqui. O PIC está esperando alguma coisa. Ele está esperando uma digitação no teclado do computador, uma entrada no teclado. Então eu teclo J minúsculo, eu envio o J minúsculo do PC para o PIC, ele armazena este byte e salva, envia de volta para o computador
a string digitado, dois pontos, espaço, J minúsculo. E assim, para os caracteres que eu digitar aqui, pode ser os números aí, demais caracteres do teclado, ó. Estou digitando, ele responde rápido. Maiúsculos, minúsculos. Então, basicamente é isso. Parece uma aplicação simples, a priori, no entanto, você entende como funciona a comunicação. O PIC, ele gera, então, através da sua UART, os padrões TTL. No entanto, sendo a comunicação serial, podemos utilizar um decodificador de protocolo, que há no osciloscópio, vamos testar na prática logo mais, e identificar estes bytes também na tela do instrumento. Mas lembrando que, quando falamos de RS-232, estamos falando de um padrão que contém suas normas, os níveis de tensão específicos, e não de um protocolo que contém os critérios de comunicação, tipo de envio de dados, etc. Como vimos na aula passada. Então é importante diferenciar padrão de protocolo. É isso que faz, é isso que vamos ver na prática funcionando lindamente. Espero que vocês gostem também do código, pois o código foi feito em Assembly pensando em otimização, em velocidade, e é isso que vamos ver aqui. Olha só, vou deixar o datasheet do MAX232 para quem não conhece ainda, conhecer o componente. Tá aí ele, ó. Lembrando que o seu ground é no pino 15 e o VCC no 16. E lembrando também que temos o curso exclusivo de leitura e interpretação de datasheets na Hotmart. Se você quer aprender de fato a buscar datasheets, a conhecer os tipos, a ler, interpretar, utilizar em projetos, utilizar em manutenção, recomendo o curso. Todos os cursos WRKit têm um preço bem bacana para a maioria das pessoas conseguir fazer. Vocês ajudam o canal, investem no conhecimento de vocês também, aprendem ainda mais. Então são cursos feitos sob medida, com carinho para vocês aí, aproveitem. Tá aí, galera. Vou deixar tudo para download, como sempre, os arquivos todos disponíveis na descrição, mostrar mais. E aqui o datasheet do PIC16F628A, que eu vou eventualmente consultar uns registradores para ir explicando o código em Assembly. Assembly é um nível mais baixo de abstração, é mais bonito de enxergar o código e fazer esse link com o datasheet do processador. E o diagrama completo eu mostro depois. Tá aqui o código, ricamente comentado, certo? Detalhadamente comentado. Quem pediu curso avançado de PIC, aqui eis uma aplicação avançada. Quem pediu curso de Assembly, aqui eis mais uma aula de Assembly, uma aplicação com comunicação serial. Então, nós temos a tarefa de fazer uma comunicação de 9.600 bits por segundo, 8 bits de dados, sem paridade, um stop bit e sem controle de fluxo. Estou utilizando o compilador MPASM 5.51, na ideia MPLAB 8.92. O compilador é gratuito, a Microchip disponibiliza para nós, então você pode fazer o download aí. Já dei essa dica no curso de Assembly para PIC, para quem ainda não viu. PIC 16F628A, e vou utilizar um cristal externo de 4 MHz. Processador utilizado, então eu faço um list e identifico aí o 16F628A. Eu preciso incluir o arquivo .inc do 628A, pois neste arquivo estão contidos os endereços específicos dos registradores especiais do processador. Do contrário, eu teria que programar diretamente com os endereços do processador, seria um nível ainda mais baixo de abstração. Por isso que eu incluo o .inc. Ele mostra lá o port B, trace B, intcom, então tem o nome dos registradores e os respectivos bits, fica um pouco mais intuitivo para programar assim. Fuse bits, cristal oscilador externo 4 MHz, está aqui, ó, XT-OSC. Sem watchdog timer, não vamos precisar, watchdog timer off. Power up timer habilitado, power up timer on, aguarda 72 milissegundos para inicializar os registradores, para que a tensão estabilize. Master clear, na realidade, é habilitado. Já comentei aqui certinho. Master clear on, ou seja, botão de reset. Eu coloco um pull up no pino 4
e enviando nível lógico baixo, eu reinicio o processador. Sem browned out, não quero que ele reinicie em caso de queda de tensão, da ordem de alguns milivolts ali. Sem programar em baixa tensão, vou utilizar PicKit 3, sem proteção de dados, sem proteção de código. Código é livre, você pode baixar e utilizar aí para o seu projeto. Paginação de memória. Eu crio mnemônicos para os bancos de memória, pois no assembly temos que nos preocupar com a organização de memória. Vamos para o datasheet. Vamos para o datasheet do PIC e ver aqui, cadê? Master, Special, aí, passou aqui, Memory Organization, organização de memória, página 18 do PDF, nós temos os bancos aqui, ó, banco 0 e banco 1. Então eu preciso, através do bit do registrador status, chavear para qual banco eu vou carregar conteúdo para os respectivos registradores. Então, existem registradores que têm o seu registro espelhado em mais bancos como o Inticom. Isso tudo nós já estudamos no curso de Assembly para PIC, mas estou fazendo uma revisão rápida aqui para quem ainda não viu. E nós temos registradores específicos em bancos únicos, como o Port A, o TrueSI, etc. Então, eu preciso, para carregar conteúdo nesses registradores, eu preciso colocar o banco correto. E isso é feito através do registrador status, mais especificamente o bit RP0 aqui, ó. Então, bit clear file RP0, eu coloco o 0 neste bit, estou selecionando o banco 0. Bit set file RP0, coloco 1, eu seleciono o banco 1. Para ficar mais intuitivo, nós criamos aí mnemônicos bank 0 e bank 1 para chamar no nosso código. Registradores de uso geral. Então eu preciso de alguns registradores de uso geral, que é um espaço de memória destinado ao usuário, onde eu defino nomes para as posições de memória, da memória de dados do meu PIC, para armazenar conteúdos úteis para mim. Então, preciso de um registrador temporário para work e status para fazer o salvamento de contexto, pois teremos uma interrupção ocorrendo, e mais um para salvar o byte que eu quero, que eu estou recebendo, no caso, o byte que eu recebo da minha comunicação serial. E end se sinaliza o final da memória do usuário. Então você simplesmente declara aqui registradores de 8 bits para uso geral. Perceba que isso é análogo à declaração de variáveis da linguagem C. Vetor de reset, eu inicializo a posição inicial da memória de programa, no caso 0 hexa. Go to início, eu desvio para label de início. Para desviar do vetor de interrupção, eu preciso colocar o go to início. Vetor de interrupção está aqui, as interrupções todas apontam para o endereço 4 hexa da memória de programa, são interrupções por testes de flags, certo? Então, temos um único vetor de interrupção do PIC 16F628A. Eu vou explicar depois a interrupção. Estou vindo aqui para o início primeiro. Então, label início, eu marquei uma posição na memória de programa, desviei para ela, certo? Seleciono o banco 1 para carregar o TrueSB. O TrueSB recebe FB hexa. No assembly é assim, eu jogo para o registrador work, que é o registrador de trabalho do PIC, e de forma análoga é o acumulador, que é chamado na maioria dos processadores. Nos PICs eles chamam de work. Então, a instrução é move literal work, ou seja, move um conteúdo constante para o registrador de trabalho. Hexadecimal, notação hexadecimal, entre apóstrofos, FB hexa. Eu gosto de utilizar essa sintaxe aqui, mas você poderia colocar assim, ó, 0xFB, como é feito na linguagem C. Mas aqui, como o MPASM admite essa notação, eu gosto de utilizar ela, acho elegante no código colocar um H e assim o FB para o hexadecimal. Se fosse binário, eu poderia colocar um B, só que eu tenho que colocar em binário, e decimal, um D de decimal. Então movi para o work, depois eu movo o conteúdo para um registrador. Então move
work file, é essa instrução aqui, TRIS-B. Então carrega FB, no TRIS-B significa colocar o RB2 como saída, ou seja, o RB2 recebe o bit 0. Então o TRIS-B é o registro de direção das IOs do PIC, os que recebem 0 são saídas digitais, os que recebem 1 são entradas digitais. Move literal work 19 hexa, então carrego 19 para o work e depois carrego no registrador SPBRG. Então convém verificarmos o SPBRG no datasheet. Ó, esse é o registrador que recebe o conteúdo para configurarmos os bits por segundo, ou seja, o bound rate da minha comunicação serial. Queremos 9600. Eu vou configurar como comunicação assíncrona, pois não existe clock. Portanto, eu tenho que verificar nessas tabelas aqui, ó, bound rates para o modo assíncrono, no caso, o assíncrono rápido, que é com BRGH, que é outro bit, em 1. Então, depende da minha frequência de oscilação. 4 MHz está aqui, ó. Para 4 MHz, 9600 bound rate, com um erro percentual de 0,16%, erro pequeno, eu carrego 25 decimal no registrador SPBRG. 25 decimal, você já deve saber que é 19 hexa. Então, eis a explicação desse 19 hexa aqui, para configurar para 9600. TX-STA recebe 24 hexa, então habilito a transmissão 8 bits e sem paridade. Eu vou deixar como exercício para você buscar o TX-STA no datasheet do PIC e verificar o 24 hexa bit a bit, o que significa. Deixo como exercício para você, você vai identificar aqui a habilitação de transmissão 8 bits e sem paridade. Veja aí, é um exercício já para você praticar. Seleciono o banco 0 para carregar FB no port B, inicializo o registrador port B e configuro aqui o RCSTA, que é o nosso registrador de recepção serial. Então habilito a porta serial, setando este bit aqui, o SPEN. Então bit set file, então, coloco um bit do registrador. Qual bit? Esse bit aqui. Veja o segundo argumento. E o registrador é o primeiro argumento da instrução. Aqui também bit set file, o CREN, para habilitar recepção contínua. E o bit clear file, para limpar o RCIF do PIR 1, que é a flag que indica que houve uma interrupção via usart no PIC, a RCIF. Dê uma olhada no datasheet também no registrador PIR1 e no RCSTA. Combinado? Volto para o banco 1 e eu limpo, aliás, seto, perdão, BSF, bitset file, eu ligo a interrupção serial, então PIE1 RCIE, habilitando este bit eu ligo a interrupção. No intcom eu preciso ligar a interrupção global e interrupção por periféricos para trabalhar com uma interrupção serial. É como se fosse uma chave, as chaves de interrupção. Então eu ligo a chave geral, que é a interrupção global, ligo uma chave secundária, que é a interrupção por periféricos, e ligo a chave da interrupção específica que eu quero trabalhar, que eu já fiz ali antes, ó. Seria essa chave aqui, que é específica da recepção serial. Também desabilito os comparadores internos, carregando 7 hexa para o CM-CON, se você viu no curso de PIC nosso. Inicio o registrador DataR com FF hexa. Então veja que para carregar valores em registradores é sempre move literal work e depois move work file. Conteúdo, registrador. Call. A instrução call ela chama uma subrotina.
que é um trecho de código em um outro endereço da memória de programa. Essa subrotina tem o nome de hello, que imprime aquela mensagem inicial que vimos. Depois de chamar isso, eu entro no loop infinito, coloquei aqui uma label de nome loop, e ele fica realmente aqui em loop infinito, go to loop, apenas aguardando a interrupção. Observe que não estamos processando nada no loop infinito do PIC, pois ele fica aguardando a interrupção na sua porta serial, certo? É isso aí, você pode colocar outros códigos que desejar aqui no loop infinito, caso julgue necessário. Nossa mensagem inicial, hello. Eu carrego, então veja que quando eu coloco um caractere entre apóstrofos, eu estou dizendo que é para carregar o byte pertinente a este caractere na tabela ASCII, no caso aqui, onde? No registrador de trabalho. Então, literal, que é o conteúdo constante, W de work, o nosso registrador de trabalho do PIC. Então, W maiúsculo, consulte a ASCII e veja qual é o valor que é carregado. Então, os apóstrofos aqui, ou aspas simples, identificam que eu estou enviando um caractere e ele converte para o byte ASCII, pegando a tabela ASCII. Então, vai ser um número lá de 8 bits, você pode conferir. E eu movo para o TX-REG, que é o registro que armazena o byte para a transmissão. Então, veja que aqui está o W, e aí eu chamo uma subrotina aqui, testo buffer. Vou explicar ela rapidinho para você. Está aqui ela, ó. Test buff. Seleciono o banco 1. Tem uma label interna aqui, buff. Eu testo o TRMT, se o buffer está vazio. A instrução é bit test file skip set, ou seja, teste determinado bit de determinado registrador e desvie se for 1, skip set. Então, se for 1, significa que o nosso buffer está vazio. Ele desvia dessa instrução aqui, processa aqui, chaveando para o banco 0 e retornando, certo? Se for 0, significa que o buffer não está vazio ainda. Então, go to buff, que é a label interna, ele fica nesse loop finito aqui, aguardando esvaziar o buffer, certo? Para a nova transmissão. Esvaziou o buffer, foi 1, ele desvia do go to buff e retorna. No que retorna, eu recupero o meu endereço. Isso é feito em conjunto com a pilha de memória do processador. Já expliquei detalhadamente nos cursos de Assembly para PIC, Assembly para 8051. Retorna no próximo endereço da memória de programa, que no caso é aqui, ó, onde ele vai enviar o R. E aí todo o procedimento de novo. Salva no registrador, testa o buffer, envia o espaço, salva no registrador, testa o buffer, envia o K, e assim por diante. Está aí a nossa mensagem. 0DEXA, pesquise na ASCII, você vai ver que é um Enter, também conhecido como retorno de carro. Então ele dá um Enter para a próxima linha e realimenta a linha para iniciar ali na posição inicial, que é o 0AEXA. E aí eu envio a próxima frase aí, que é a clássica de sexta. Está todo esse trecho aqui. Dou mais um Enter aí, com realimentação de linha. RS232. Está aí. Dou mais um Enter com realimentação de linha e retorno. Essa é a mensagem inicial. Fez a mensagem inicial aqui. Ele retorna para o próximo endereço na memória de programa, que é o loop, e fica em loop. Muito bem. Aguardando a interrupção. Então, quando houver uma recepção de dados, a nossa flag vai a 1. Essa aqui. Foi a 1, eu desvio para o endereço 4hexa da memória de programa, que é o vetor de interrupção. E eu vou salvar o contexto. Está aqui. O processo de salvamento de contexto é necessário, pois eu altero flags nos algoritmos utilizados na interrupção, que ao retornar para o loop infinito, podem causar um mau funcionamento no algoritmo do loop infinito. Como aqui eu não tenho loop infinito, não vai prejudicar. No entanto, eu já deixo pronto sempre o salvamento de contexto, pois é importante termos isso caso
queiramos adicionar alguma coisa no loop infinito, ou trabalhar com alguma outra interrupção, ou acrescentar outras subrrotinas. Então é necessário isso. E eu expliquei criteriosamente esse algoritmo aqui no curso de Assembly para Pi, que eu recomendo, uma aula sensacional, bem bacana mesmo, para quem gosta de Assembly. Salvou o contexto, certo? Vamos abstrair dessa parte, vamos continuar na interrupção. Eu testo a flag, eu preciso testar a flag, pois como é um único vetor de interrupção, o PIC precisa saber qual interrupção ocorreu. Estou no endereço 4x, eu não sei o que aconteceu, qual a interrupção. Foi timer 0, foi timer 1, certo? Foi a usart, então eu testo aqui, bit test file skip set, eu testo o rcif e desvio se for 1, de acordo com a nossa instrução. Se for 0, significa que não ocorreu uma interrupção. Então, ele processa a próxima linha, que é go to exit isr, que vem para cá. Ó. Recupera contexto, eu recupero os valores de status e work, certo? Para não prejudicar o andamento do código, do outro código, se houver mais algoritmos, e executo a instrução ratify, que é para retornar da interrupção. Eu volto para o processamento convencional do microcontrolador. Isso no caso de a flag aqui estar zerada. Mas se ocorrer uma interrupção, esta flag estará em 1. Então eu desvio dessa linha aqui e passo a processar a interrupção. Primeiro eu testo o framing error e o overrun error. Eu preciso testar se os bits 1 e 2 do registrador RCSTA estão em 1. E esse teste em assembly é bem interessante de se fazer. Eu posso fazer uma máscara de bits. Foi o que eu fiz aqui, ó. Movi 6 hexa para work. E aí eu fiz end work file RCSTA com work. Significa armazenar no próprio registrador de trabalho a operação lógica end bit a bit entre work e RCSTA. Ou seja, 00001, aliás, 00000110, que é o 06 hexa. Se um dos bits de RSTA, bit 1 ou bit 2, estiver em 1, e eu fiz uma AND, olha a eletrônica digital aí, W vai receber um 1, seja qual bit estiver em 1. Se os dois estiverem em 1, ele vai estar também com 2 bits em 1. Então, ao final desta operação, aqui o W ou tem 0, que seria o caso dos 2 bits estarem em 0, ou tem algo diferente de 0. E eu testo aqui, ó, a flag 0 do registrador status. Bit test file skip set. Então, testo Z de status e desvio se for 1. Se Z de status for 1, significa que o resultado da operação anterior deu 0. Se Z for 0, significa que o resultado da operação anterior deu diferente de 0. É um pouco confuso, mas é assim que funciona em assembly. Então, no caso aqui, não havendo erro, teremos 0, certo? A flag Z vai estar em 1. Portanto, eu vou desviar desta linha aqui, certo? Eu vou seguir o código, depois eu volto para essa linha aqui. Então, eu carrego o conteúdo de work para o RC reg, copio o dado para o work, move file, instrução, eu copio o conteúdo de RC reg para work, certo? Neste caso aqui, RC reg contém já o meu dado recebido, o byte recebido. Então copio para work e salvo isso no meu registrador auxiliar data-R, certo? Que foi digitado no teclado. E aí eu chamo a subrotina caracdig, que é para enviar o caractere digitado, que eu já vou mostrar para você. Chama a subrotina, depois de processá-la, sai da interrupção. Mas para finalizar a explicação da interrupção, vamos supor que deu algum erro aqui, então o work, neste caso aqui, recebeu algo diferente de 0, a flag Z é 0, ele processa esta linha aqui, go to rx error. RX error, limpa o CR enable,
Então, para a recepção contínua e liga de novo. Então, ele dá um pulso em CR Enable para corrigir eventuais erros, sai da interrupção, retornando aqui da interrupção após o salvamento de contexto e aguarda uma nova interrupção. Aí, teoricamente, não teremos um erro na próxima execução. Compreendeu? E aí, falta explicar o CharactDig, que está aqui, subrotina, que é muito parecida com a subrotina Hello. Eu imprimo aí, ó, o D maiúsculo, movo para o TXReg, testo buffer, e imprimo o próximo caractere. Então, digitado, 2 pontos, espaço, e aí eu vou imprimir aqui, ó, o data R, envio o caractere para work, certo? E imprimo o eco do caractere, ou seja, enviei do teclado do computador, o PIC reconheceu e retornou para o terminal com a palavra digitado e o espaço, 2 pontos e espaço, e mostrando o caractere que foi digitado. Legal demais isso, né? E aí dá uma quebra de linha aí, enter e realimentação, e retorna para continuar o processamento. O código é esse, expliquei criteriosamente para você, revisando alguns conteúdos de Assembly, espero que tenha gostado. A aula vai ficar mais extensa, mas esse tipo de aula vale a pena. Eu peço a hashtag aí Assembly Rules. Se você está assistindo até aqui, assistiu toda essa explicação e gostou, capriche na hashtag Assembly Rules. Show? Agora, para finalizar a parte teórica, nós temos aqui o diagrama esquemático completo. Então, o PIC 16F628A, MAX 232 com seus capacitores para configuração, para ele funcionar, então, fazer a conversão dos sinais. E eu vou ligar num DB9, que eu já tenho os conectores certinho, e o DB9 eu vou ligar num conversor serial USB, pois o meu computador aqui não tem mais porta serial, eu preciso fazer essa conversão para testar funcionamento. Ainda vou ligar o canal 1 do osciloscópio na transmissão e o canal 2 na recepção. E nós vamos ver esse processo decodificado na tela do osciloscópio, também é bem interessante de visualizar na tela do instrumento. 2 capacitores de decoupling aí, como sempre, para os circuitos integrados. Cristal externo de 4 MHz e seus capacitores de compensação, cerâmicos 22 picofarad, e um botão de reset aqui com o pull-up, e é claro o nosso PIC 16F628A. Lembrando que você pode utilizar também a Paradoxus Pepto da WR-Kits para esse desenvolvimento. Eu vou utilizar um PIC direto na protoboard, com essas ligações aqui, mas para facilitar a sua montagem ainda, você pode utilizar a nossa Paradoxus Pepto disponível em wrkits.com.br. Feito, galera? Vamos para a prática então. Segura aí! Tá aqui o circuito montado na bancada, galera. Estou alimentando com 5 volts da fonte de bancada, PIC 16F628A já gravado, e nós temos o cristal externo aqui de 4 MHz, botão de reset, e aqui o MAX 232 e as vias de comunicação, ó, o RX e o TX, já com o osciloscópio aqui monitorando na saída do MAX 232. Então o canal 1 do osciloscópio é o TX, o que transmite para o computador, e o canal 2 é o RX, o que recebe do computador. MAX 232 com seus capacitores de 10 microfarad. Estou utilizando o tântalo aqui, mas é puro preciosismo, certo, galera? Você pode utilizar capacitor eletrolítico comum, sem problemas, que vai funcionar da mesma forma. E aqui está o conector DB9 com o seu conversor USB serial. Estou ligando na USB do computador. Então, um circuito simples para você montar e testar brevemente aí. Utiliza fonte simples de 5 volts também, e aí você vai poder fazer os testes práticos. No detalhe para você, o conector DB9, que eu fiz improvisado aqui com fios para ligar na protoboard mesmo, e o conversor USB serial, você adquire facilmente aí na internet a preços baixíssimos. Aqui no computador eu venho em portas com ILPT, no gerenciador de dispositivos, e ele identificou aqui o Prolific USB to Serial no COM 9, então esta é a porta onde está
o conversor USB serial. Vamos abrir o PuTTY. Você pode abrir o seu software terminal da sua preferência, tranquilamente. Eu vou configurar aqui então serial, coloco com 9600, já está pronto aí. E aí vamos aqui em serial, novamente aqui com 9600, 8 bits de dados, 1 stop bit, sem paridade e sem controle de fluxo. Eu dou um open, tá aí a nossa frase, a nossa mensagem WRKits clássica de sexta, RS232, e quando eu digito aí, ó, cliquei D minúsculo no teclado, digitado D minúsculo, E minúsculo, R, F, G, T, Y, Q, W, A, 2, 5, 3, 6, 7, 9, 0, espaço. Então veja que ele identifica o caractere. Está funcionando perfeitamente, ó. Galera, pode ser uma aplicação aparentemente simples, mas lembre o que estamos fazendo aqui, todo o processo envolvido. Nós estamos enviando, a partir de uma entrada no teclado do computador, enviando via serial para o PIC, que armazena nos registradores específicos, faz o tratamento, chama a função para mostrar o caractere digitado e envia de volta para o computador a mensagem digitado, dois pontos, espaços e o caractere que ele recebeu do computador. Então é todo esse processo e é bem interessante de ver funcionando, e esse exemplo vai servir para você aplicar em diversas situações aí que você precisa de uma interface entre PIC e computador ou entre outros microcontroladores e o computador. Estamos exemplificando com PIC, mas entenda que pode utilizar com 8051, AVR, plataforma Arduino, bem mais simples também, e outros. Então você está vendo que funciona. Agora vamos ver no osciloscópio isso funcionando, que é bem interessante também. Então o osciloscópio aqui, o canal 1 está para verificarmos a transmissão e o canal 2 vamos verificar a recepção. Muito bem. Vamos ajustar aí em 5 volts por divisão mesmo. Colocar lá para cima. Canal 1. Vou ligar o canal 2. 5 volts por divisão também. Vamos posicioná-lo aqui. Então perceba que, ó, estou clicando um caractere, por exemplo, W minúsculo, e nós temos aqui o sinal recebido, certo? E o sinal transmitido pelo PIC, que tem toda aquela palavra lá digitado, né? Então vemos o byte do caractere e ali toda a transmissão do digitado. Mas vamos ver isso de uma forma muito mais intuitiva, configurando aí um barramento, ó. E vamos colocar aí o RS232. Definir as entradas, então TX vai ser o canal 1, RX vamos colocar aí o canal 2. Entradas definidas. Estamos vendo aqui as linhas de TX e RX no barramento. Limiares de tensão, tá ok. Nas configurações, ó, 9600 bits por segundo, 8 bits de dados sem paridade, também tudo certo. E vamos deixar em ASCII aqui. Tem hexadecimal, binário e ASCII, para vermos os caracteres já certinho. Então, eu enviando S, por exemplo, deixa eu dar um stop no osciloscópio. Ó, olha só que legal, galera. Não pegou a mensagem toda aí, mas eu vou rodar de novo. Vamos pegar, por exemplo, 2. Aí, consegui capturar.
Então isso é realmente muito lindo de ver, na verdade, galera. Nós temos o canal 2, certo? Que é a recepção do nosso PIC, beleza? Então nós enviamos 2 do computador, que é este dado aqui, e nós temos o 2 decodificado aqui no barramento RX. O PIC recebeu esse 2 aqui. E logo após receber o caractere 2, o que ele enviou? Tá aí o TX, ó, transmissão do PIC. E nós temos aqui então cada um dos caracteres pelo PIC enviados para o computador. Digitado, 2 pontos, espaço, 2. Certo? 2, 2. Então o computador enviou 2 para o PIC, ele devolveu o digitado, 2. Estão vendo aí na frente de vocês funcionando a comunicação entre o PIC e o computador? Isso é muito interessante de ver e estamos comprovando na prática sem mistério algum. Você viu no terminal que utilizamos, no PuTTY, e você viu aqui no osciloscópio, pois o osciloscópio pega os sinais de fato do MAX232 e utilizamos o decodificador como auxílio para enxergarmos mais rapidamente cada um dos bytes transmitidos. Feita a comunicação entre o PIC e o computador, espero que você tenha gostado bastante desta videoaula. Ela foi feita com muita dedicação para vocês. Aproveitem este código, este projeto, tudo disponível para download aí na descrição. Não deixem de conferir os links dos nossos cursos exclusivos e, por favor, comente muito aqui embaixo, deixe muitos likes, comente bastante para o vídeo ficar em alta e recomende o WR Kits para todos os seus amigos, que isso também é importante para nos ajudar a crescer este canal aí. Em caso de dúvidas, comente aqui embaixo. Nem sempre temos tempo de responder, mas procuramos atender na medida do possível. Então, se nós não respondermos, algum outro assinante pode responder para você. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Não esqueça de deixar o like se ainda não deixou. Capricha aí, bastante like, muitos comentários neste vídeo também. Eu quero ver. Inscreva-se no canal se é novo por aqui. Botão inscrever-se. Marque esse sininho também para receber as notificações. Sempre que tiver uma promoção, um vídeo novo, um curso novo, uma série nova lançada, você recebe em primeira mão. Lembrando que isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Me siga também no Instagram, publico seguidamente por lá, ou no Twitter, e nossa fanpage no Facebook, WR Kits. Ótimo final de semana a todos, aquele abraço e até a próxima.